Mateus 16:13, por favor, na sua Bíblia. Quando Jesus chegou na costa de Cesareia de Filipe, Mateus capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Agora vamos abrir em Lucas, por favor, capítulo 4, versículo 15. E ensinava nas sinagogas. Isso é bem no começo do ministério do Mestre. E por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E quero usar como tópico nessa manhã, pregando por alguns minutos, a operação septupla do Espírito de Deus. A operação septupla do Espírito de Deus. Pai Celestial, eu te peço, Pai, pela sua ajuda hoje, para entregar isso que acredito que o Senhor nos deu. E eu peço que o Senhor não só venha me ungir para pregar, mas venha ungir o povo para ouvir e receber da palavra de Deus também. E Senhor, tu sabes a necessidade do povo, não somente aqui, mas no mundo inteiro. Existem alguns, Pai, desencorajados, com dor, outros doentes. São várias as necessidades, e só o Senhor pode ajudá-los. Oro que seja feito quanto a sua palavra vai até eles. Em nome de Jesus Cristo pedimos, e todos dizem amém e amém. Há algumas semanas atrás eu preguei uma mensagem aqui das primeiras passagens que li para você há pouco atrás, aonde Jesus pergunta a seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E a resposta para essa pergunta é, eu acho, a mais importante das respostas que você, como ser humano, pode dar. Quem é Jesus Cristo? Quero que você pense nessa pergunta. Eu sei que a maioria de vocês sabe, se não todos vocês, eu sei disso. Mas essa pergunta está diante de todo mundo. Quem é Jesus Cristo? Veja bem, aqui nessa nação, que acho que tem mais cristianismo do que qualquer outra nação do mundo, com exceção talvez do Brasil, todos sabem quem é Jesus Cristo no que diz respeito ao nome dele. Mas, se você pressioná-los, ele era o Filho de Deus? A maioria deles pode dizer: eu acho que ele foi um bom homem, acho que ele era alguém que operava milagres, ele era um ser carismático, mas Filho de Deus eu não acho que foi. Acho que ele era alguém que estava enganado sobre isso. Eles sabem que se responderem afirmando sim, ele é o Filho de Deus, que terão que responder a ele. Entendeu? E é essa
a parte principal da mensagem que quero trazer. Jesus tinha acabado de começar o ministério dele, os mortos estavam ressuscitando, leprosos eram limpos. E na sua cidade, em Nazaré, ouviram dizer que o nome dele está sobre tudo que é boca, na boca do povo. Alguns dizem que João Batista voltou, outros dizem que ele é Jeremias. Independente de João Batista ter identificado ele como que o Doni pregou quarta-feira, na quarta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, sua casa convida ele para voltar. Já estive em Nazaré muitas vezes e eu fiquei chocado de uma forma agradável. A última vez, uns 2 anos atrás, quando estávamos lá, fomos lá não fomos a Nazaré, mas fomos a Israel para colocar o programa de televisão lá. E aí nós fomos até Nazaré também, porque olha, o sistema de satélite que ia fazer o trabalho por nós estava naquela parte do mundo. E eu fiquei maravilhado. Nazaré, há 20 anos atrás, era uma vilazinha. E agora acho que tem 50, 100 mil pessoas lá. Você sobe um monte ali, aonde Jesus, os patriarcas da cidade queriam lançá-lo dali do monte, e você pode ver o Vale de Magido diante de você. É lindo. Como eu disse, 50 a 100 mil pessoas ali agora. Mas nesse dia que Jesus volta, os lugares estão cheios de excitação. Todo mundo empolgado, pois algum deles que saiu do meio deles está na boca de toda a nação, é famoso. A sinagogazinha estava lotada, as pessoas do lado de fora, e eles o perguntam: pode falar aqui um pouco? Aí ele pega o manuscrito e se levantou, porque antigamente era diferente, se levantavam para ler a palavra e quando ensinavam se assentavam. Aí ele pegou o livro de Isaías, o grande profeta Isaías. Quem creu em nossa pregação, para quem foi revelado o braço do Senhor, pois ele vai adiante dele como uma planta, uma raiz em terra seca. Ele não tinha forma ou beleza, e quando vemos ele, não há beleza a qual desejaríamos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, conhecendo sofrimento, e escondemos dele nossa face. Ele é desprezado e nós não o consideramos. Certamente ele levou sobre si nossas iniquidades e nós o consideramos afligido de Deus, pois ele foi ferido por nossas transgressões, ferido por nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós como ovelhas nos desviamos, todos viramos para o nosso próprio caminho, e o Senhor colocou sobre ele a iniquidade de todos nós. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como um cordeiro diante de seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías falou isso. Nenhum profeta falou de Jesus como Isaías falou. Nenhum homem de Deus falou de Jesus como Isaías falou. Mas escuta aqui, você que é batizado com o Espírito Santo pode demonstrar Jesus Cristo ainda melhor do que os poderosos profetas de antigamente. Glória a Deus. Como posso dizer isso? Jesus disse que nunca houve um profeta tão grande quanto João Batista, mas você que é o menor no reino de Deus é maior do que ele é.
Louvado é o nome de Jesus Cristo. Por causa da cruz, 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 por causa da cruz. Diabo, você ouviu aí? Satanás, você está ouvindo? Por causa da cruz. Então, ele pega o que agora é chamado de capítulo 61 de Isaías. E ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim. Quero parar bem aqui. O Doni disse da maneira certa, o Lauren também, o Gabriel também falou bem. Se Jesus precisava do Espírito Santo, se Jesus precisou do Espírito Santo, o Filho do Deus vivo, perfeito, nascido da Virgem Maria, sem pecar, mas quando ele entrou no ministério, o Espírito Santo veio dentro dele, e ele não entrou no ministério até que o Espírito Santo entrasse dentro dele. Glória a Deus. Alguém tem que alegrar aqui. Se ele, o Filho do Deus vivo, precisou do Espírito Santo, quanto mais nós precisamos. E quando o Doni mencionou, eu tinha esquecido essa experiência sobre a senhora que chegou até mim. Eu comecei a lembrar quando você falou ontem, Doni. O Senhor nos falou para começar a ensinar sobre o Espírito Santo no nosso programa de rádio. Eu conversei um pouco com o Senhor e disse: Senhor, eu sou evangelista, o Senhor me chamou, eu não sou nenhum mestre, sou evangelista. Mas na terceira semana ele falou: cala a boca. Ele falou: escute o que eu tenho para dizer e eu vou te dizer como ensinar. E em 15 minutos, sabe o que aconteceu? É isso aí. Aleluia. Comecei a ensinar sobre o Espírito Santo, e eu ensinei ali naquele programa de rádio, em 600 estações de rádio. Eu não quero ser sem educação, mas os batistas não gostavam, os metodistas não gostavam, os presbiterianos não gostavam. Vou te dizer por quê. Porque muitos batistas estavam cheios do Espírito Santo, muitos metodistas eram cheios do Espírito Santo, muitos presbiterianos eram cheios do Espírito Santo, muitos católicos estavam cheios do Espírito Santo. Recebi uma carta de um senador americano, e ele, eu digo senador, mas ele tinha se aposentado, na época. Estava bem doente, na verdade tinha mandado embora para casa para morrer. Me escreveu uma carta e disse: irmão Swagger, ele disse, estou rindo porque tem outra coisa que eu lembrei. Um pregador batista escreveu e falou assim: vem pregar para mim aqui. Aí eu escrevi para ele e falei: irmão, eu creio no batismo com o Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas. Eu falei: às vezes quando eu prego, começo a orar em línguas. Ele falou: vem para cá e você fala e vamos ouvir. E o senador escreveu para mim e falou assim: irmão Swagger, olha, eu liguei para o nosso pastor e pedi se ele podia vir orar por mim, me ungir com óleo. Ele falou assim: nós não acreditamos nisso, não fazemos isso, não acreditamos nisso. Aí ele falou: não estou nem aí, vem assim mesmo. Por causa de quem ele era, o pastor foi. Aí ele falou: irmão Swagger, ele entrou na minha cama, no meu quarto, e demorou um tempo para encontrar um pouquinho de óleo, mas ele trouxe um pouco com ele e disse que estava com uma tampa. Aí ele falou: ele me ungiu com óleo e nem tirou o chapéu para mostrar ao Senhor que eu respeitava. E ele falou: quando ele me tocou com aquele óleo,
poder de Deus veio sobre mim e derrubou ele de costas e derrubou o chapéu da cabeça dele. Aleluia! Glória a Deus! Começamos a ensinar sobre o Espírito Santo e foi tão forte que eu recebia cartas para o Senhor Pentecoste. Era o endereço, eles colocavam assim: Senhor Pentecoste, Baton Rouge, Louisiana, e o correio sabia onde entregar. Será que eles sabem? Eles têm que saber, eles têm que saber, eles têm que saber. Glória a Deus. Mas me desculpa aí, mas milhares de batistas, metodistas, católicos, presbiterianos. Eu me lembro de um irmão, ele era alguém que mexia com bolsa de valores, tipo John Rosenstern aqui. E aí, ele era frio, morto e seco. Eu não acredito que o homem tinha respirado fundo na vida dele. A única razão pela qual não enterraram ele é porque eu acho que ainda soprava um pouco. E aí, estávamos em Fresno, na Califórnia, fazendo uma cruzada, e a esposa dele foi cheia do Espírito. Ela era uma mulher muito emocional, mas ela não estava nem aí, levantava as mãos e orava em línguas. E ele falou: irmão Swagger, depois do culto fomos almoçar, né, no restaurante, e estava cheio de gente aquele restaurante. E aí ele falou: me responde uma coisa aqui. Ele falou: eu ouvi um homem lá embaixo. Olha, eu nunca ouvi ninguém falar daquele jeito na minha vida. Foi a língua mais estranha. Isso que você chama de orar em línguas? Aí eu falei: olha, eu não ouvi o que aconteceu, não tem como saber. Naquela hora, na mesa ao lado, como eu disse, o lugar estava lotado, e uma mulher levantou a voz e falou: irmão Swagger, eu posso falar um negócio? Eu nem sabia quem ela era. Ela levantou, ficou do lado da nossa mesa e falou: olha, eu fui uma missionária na Assembleia de Deus, quase 50 anos na África, estou aposentada agora, estou em casa. E ela falou: eu ouvi esse homem que ele está mencionando, e ele estava falando o idioma de uma vila que visitei muitas vezes. Glória a Deus. E aqui estava o negócio. Olha, alguns dias depois o Senhor batizou aquele homem com o Espírito Santo. Ele gritava em tudo que a igreja gritava, pulava, dançava, levantava a mão e deixava algumas pessoas com vergonha. Alguém tem que conhecer o que eu estou falando. Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim. Quero lançar algo sobre o que o Doni disse. A única coisa que te guarda de ser cheio do Espírito, se você buscou e não foi cheio, e o que é isso? A única coisa que evita que o Senhor te batize, Jesus é quem batiza, te batizar com o Espírito Santo, é que você não se entrega. Se você entregar a Ele, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Recebi uma carta outro dia, uma mulher falou: irmão Swagger, busquei o Senhor. Acho que ela escreveu para Francis, né? Eu tenho buscado o Espírito Santo. E ela disse: o meu esposo pensa que eu sou louca, que eu perdi minha cabeça. Ele é um bom homem, mas ele não está salvo. Ele pensa que eu sou maluca e por aí vai, mas eu quero o Espírito Santo. E ela disse que ele estava cortando a grama, estava quente, ela foi levar um copo de limonada para ele. Escuta isso, hein? Escuta essa história. Não tinha igreja ali. O Robin e os cantores não estavam ali cantando. Não havia coral ali. Não havia nenhum pregador ali. Ninguém pôs as mãos sobre ela. Ela deu a ele um copo de limonada e começou a orar em línguas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É sério, é sério, é sério.
E ele falou: mulher, do que você está falando? Aí ela não conseguia mais falar inglês, continuou orando em línguas. Ele encheu na frente da casa dela. Alguém tem que saber do que eu estou falando. O Espírito do Senhor, Jesus falou, está sobre mim. Agora eu não vou pregar sobre isso, mas quando ele terminou, ele disse que essa passagem foi-se cumprida e eles queriam matar ele, e teriam até matado. Como é que esse plebe... era o que ele era, um camponês. Como que esse camponês, como é que ele não é parte da aristocracia de Israel? Como é que ele pode ser o Messias? Quem Jesus é a maior pergunta que pode ser feita, e a resposta tem que ser certa. Ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Agora, nessa frase aí está a solução de Deus para toda a pobreza desse mundo. Eu vou te ensinar algo que alguns de vocês nunca ouviram na vida, mas você vai ser abençoado. O evangelho, pregar, evangelizar, as boas novas, não são notícias ruins, são boas notícias, boas notícias, boas novas. Good news, I'm on my way to heaven, and the journey gets sweeter every day. Boas novas, boas novas. It's amazing grace, how sweet the sound, oh, that saved a wretch like me. Oh, blessed assurance, Jesus is mine. Boas novas, não são notícias ruins, são boas novas. Não são notícias ruins, mas boas novas. Ah, mas se eu chegar e aceitar Cristo, vou ter que parar de beber. Nunca mais vou celebrar nas baladas. Minha alegria vai acabar. Eu nem vou falar o que eu quase falei. Vou viver para quê então? Deixa eu te falar um negócio aqui. Me mostre. Deixa eu usar o Boudreaux como exemplo. O Boudreaux está no céu de cachorros agora, seja onde isso for. Quando você joga um osso assim, que não tem carne nenhuma nele, um osso seco e duro, e o Boudreaux coloca aquele negócio no meio do dente dele, e se você tentar tirar isso dele, você vai ter que lutar forte com ele. Mas se você jogar um pedação de picanha na frente dele, ele larga o osso e morde a picanha. Dá Jesus para eles, dá Jesus para eles, dá Jesus para eles, dá Jesus para eles. Glória a Deus. Qualquer coisa, Ele faz você largar, Ele te dá algo muito melhor do que aquilo, 10.000 vezes melhor. Glória a Deus. Eu já bebi tudo que é cachaça, eu podia beber o que eu quisesse, não quero. Olha, eu nunca tomei álcool na minha vida, de forma alguma. Mas para que eu quero isso? Quando posso estar bêbado no espírito e não vou ter ressaca. Glória a Deus. Olha, se eu quiser eu posso apostar, mas eu não quero. Minha vida toda eu achei que Beck era um zagueiro no time de futebol. Mas eu descobri que era maconha.
E quem nesse mundo quer fumar mato, gente? E quem quer fumar esse negócio? Eu quero que você saiba que tem algo melhor para você. Tem algo muito melhor, 10 mil vezes melhor para você. Mas, olha, eu estou dizendo aqui de uma forma engraçada, mas é sério. Por que você ia querer fumar um beck? Olha, eu sinto bem. Seja cheio do Espírito Santo, eu vou te mostrar o que é sentir bem. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória, 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 aleluia. Sim. Eu e a França estávamos pregando em Nova Orleans há anos atrás, outro dia, né? E eu fui para a igreja, na primeira manhã que estávamos lá, e estava trancada, não pude entrar. Eu sempre ia para aquela igreja mais cedo para orar e tal. Aí eu encontrei na rua 67, encontrei um restaurante abandonado, não tinha nada dos dois lados da rua, né? Nada perto dele também. Aí eu saí do meu carro, estava andando de um lado para o outro, atrás do restaurante orando. E hoje em dia eu não faço isso, mas na época eu orava em voz alta. Acho que eu não sabia se Deus podia me ouvir. De qualquer jeito, eu estava orando. E naquela época eu parava de orar e às vezes começava a pregar, estou falando sério. Então, eu estava andando atrás do restaurante com as mãos levantadas, louvando a Deus, orando, pregando na verdade. Abri os meus olhos e ali estava um policial. Ele estava olhando para mim com aquela bota até aqui, né? Estava com um cacetete do lado, com uma pistola aqui também, e cheio de balas, com uniforme. Ele estava com tudo, e eu estava olhando para ele, ele olhando para mim. Eu não sei quem estava mais com medo. Eu não falei nada, eu não sabia o que dizer. Fiquei olhando para ele, ele olhando para mim. Aí ele falou: "O que você está fazendo?" Como é que você conta para alguém o que você está fazendo assim? Aí eu falei: "Bem, eu sou um evangelista, eu estou aqui para pregar na cidade, tal, na igreja tal, e a igreja estava trancada, não pude entrar, então eu estava orando." Ele falou: "Você o quê?" Aí eu falei: "Orando." Aí eu falei: "Se você quiser que eu vou embora, eu vou embora." Ele falou: não. Essa parte da cidade precisa de muita oração." E ele falou: "Eu sou católico, mas você pode orar para mim?" Glória, aleluia, nós temos algo melhor, temos algo melhor, temos algo melhor. Eu cumprimentei ele, fiz uma oração por ele. Ele entrou no carro dele e eu tentei voltar para o Espírito depois daquilo, mas eu olhei no Dairy Queen e ele estava dirigindo devagarzinho, passando perto de mim assim por meia hora, de um lado para o outro, me olhando. Oh glória, oh glória, oh glória. São boas novas, são boas novas, boas novas, boas novas. Rapaz, está difícil de terminar a mensagem. O relógio está acelerado, viu? E me mostre a área mais pobre desse mundo. Alguns de vocês já ouviram o Jim Moseley contar. Ele já passou 12 anos na área mais pobre do Peru, não é? Peru, né?
nas áreas mais pobres daquele país. Pessoas sentadas na rua com um pouquinho de milho na vasilha, tentando vender por alguns centavos para colocar o que comer na mesa para os seus filhos. E não é algo bom. Construímos 142 escolas. Esse ministério construiu na América Central, Filipinas e em outros lugares. 142 só iam até a 6ª série. Tinham 2 sessões por dia por causa do número de crianças, e não eram prédios caros, acho que 50 mil cada um. E me disseram que ele tinha que dar de comer àquelas crianças 10 horas da manhã. Ao invés do meio-dia, nós dávamos a eles o que comer também, porque eles não tinham mais nada para comer em casa. E a última vez que comeram foi quando estiveram na escola no dia anterior. E aí davam eles de comer 10 da manhã porque estavam com tanta fome. Mas escuta aqui, me mostre uma família que é muito pobre e vê essa família entregar o coração para Jesus Cristo. Depois que eles começarem a ofertar a Deus, mas sem ter nada, é aí que você comete o engano. Ensine eles a ofertar a Deus. Ensine-os a ter uma vida de oração, ir diante do Senhor todos os dias e colocar diante dele as petições, sendo fiéis, e colocar a fé deles na cruz de Jesus Cristo e pedir a ajuda do Espírito Santo, e o Senhor vai levantar essa pessoa da pobreza todas as vezes. Você está me ouvindo? Pregar as boas novas para os pobres. E, em segundo lugar, eu posso falar disso por 1 hora, mas não tenho tempo agora. Em segundo lugar, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim para curar os quebrantados de coração. Curar os quebrantados de coração. Isso é uma aflição do Espírito. Curar os quebrantados de coração quer dizer o espírito deles e a alma deles estão doendo, quebrantada, e a vida não está boa para eles, estão sofrendo. Veja bem, o Senhor não garante para nós nenhum tipo de vida livre de preocupações, não. Às vezes, coisas ruins, nós consideramos elas coisas ruins, acontecem com pessoas boas. Mas, se você colocar sua fé exclusivamente em Cristo e no que Cristo fez por você na cruz, Ele vai curar seu coração quebrantado. Vai curar. Ele é o único que pode. Você pode ir para um psicólogo e dar $10.000 a ele, não vai te ajudar em nada. Mas ele pode curar os quebrantados de coração. Não importa qual é o problema, não importa o que seja, ele pode curar. E em terceiro lugar, ele disse: pregar. Eu estou andando rápido, eu não devia fazer isso, mas o relógio está pedindo que eu faça isso. Pregar liberdade aos cativos. Olha, ele disse pregar liberdade aos cativos. É isso que estamos fazendo aqui, nesse ministério. Isso é o que estamos fazendo, pregando libertação para os cativos. Você sabia que existem 20 milhões de alcoólatras nesse país da América? Eu não posso responder pelos outros, mas 20 milhões. Sabia que existem 30 milhões de viciados de drogas, incluindo medicamentos que as pessoas têm com uma receita médica ou que você compra nas ruas?
Isso são prisões que são terríveis. Olha, de 2 em 2 meses, o Lauren dá o testemunho dele, como Jesus Cristo salvou do alcoolismo, do vício das drogas. E eu pedi o Dan Burt outro dia, dar o testemunho deles, no estudo da palavra, como o Senhor os salvou da prisão das drogas. Isso, olha, existe prazer no pecado por uma temporada, mas depois se transforma em uma prisão, e você está preso, sem poder parar, sem largar. Mas existe alguém que morreu naquela cruz do Calvário e pagou o preço pela redenção do homem, que pode te libertar. Pode te libertar. Aquele que o Filho libertar verdadeiramente é livre. He that the Son has set free is free indeed. No more chains of slavery. Truth has triumphed in liberty. He that the Son has set free is free indeed. I remember standing on that auction block, forecourt block of sin. Satan controlled me. I had no peace within. But ownership was transferred way back at Calvary. Jesus said, son, I bought you. Now you are made free. He that the Son had made free is free indeed. No more chains of slavery. Truth has triumphed in liberty. He that the Son has set free is free indeed. Me dá mais 5 minutos. Põe esse microfone para mim aqui. Você é uma pessoa boa, viu? Eu não terminei, mas essa mensagem não tem como terminar. É impossível. Glória a Deus por Jesus. A cruz de Cristo tornou possível para que todo cativeiro fosse quebrado. E a cruz de Cristo, só isso pode afetar essa libertação que Jesus fez ali. Em uma casinha onde fui criado, Ferrydale, Louisiana, meus primos estavam lá, todos meus parentes. O Jerry Lee Lewis, vocês mais jovens não sabem quem ele é, mas vocês que têm o cabelo da cor do meu, você vai lembrar. Ele e o Elvis Presley sempre estavam empatados. Uma semana o Jerry Lee era o número 1, na outra semana o Elvis era o primeiro, e por aí vai, nas paradas de sucesso. Meu pai foi pregar em uma cidadezinha onde encontrei a Francis. Eu e o Jerry Lee íamos para todo culto, e o Jerry Lee cantava, e ali tinha vários outros primos. O Mick Gill, que teve 17 músicas que ficaram em primeiro lugar na parada de sucesso sertaneja e número 1 da nação. Mas eu não trocaria 3 minutos de Amazing Grace por tudo que eu acabei de dizer. Glória. Um dos meus primos era 2 anos mais velho do que eu, e uma das pessoas mais amáveis que você encontrava. Se você o encontrar, você o amava. Você já viu pessoas assim, né? Com personalidades bonitas,
Olha, ele era um vendedor, ele vendia para você uma bicicleta sem roda, te falava que era rápida ainda. Mas ele tinha um problema, estava preso pelo álcool. Ia piorando e piorando e piorando. Chegou a um ponto que ele estava com hemorragia, né? Sempre que ele bebia, ele tinha hemorragia e cuspia sangue. E corriam com ele para o médico. A última vez que aconteceu, o médico falou para ele assim, falou para seus parentes: não traz ele para cá mais não. Filho, se você beber de novo, você vai morrer. Nem precisa vir me ver, não tem como eu fazer nada para você. Ainda com ameaça de morte. Essas prisões são tão terríveis que não é brincadeira de criança. Por isso que a igreja é muito estúpida quando pensa que aconselhamento psicológico pode libertar alguém. É só o poder de Deus. O Lauren pregou muito bem sábado, pois a pregação da cruz para aqueles que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Glória a Deus. Isso, como falei, nunca bebi álcool de nenhum tipo na minha vida. Cerveja, uísque, vinho, cachaça, né, champanhe. Eu nunca experimentei. E ele não conseguia parar. E certamente começou a sangrar por dentro, cuspindo sangue. E perdeu tanto sangue que não conseguia nem levantar. Ele se forçou para sair ali, arrastando no chão, foi se arrastando e chegou até o telefone. Pegou ele, ligou para a mãe dele, a irmã da minha mãe. Agora minha tia Viola, era o nome dela, Viola. Ela só estudou até a 4ª série. Não sabia o que era comer em um restaurante de luxo na vida dela. Ela não tinha dinheiro, mas ela sabia como orar. Glória a Deus. Ela sabia como orar. Ela sabia como tocar a Deus. Irmão, isso é maior do que todo o dinheiro, todas as riquezas, todas as famas, a popularidade, a educação. Essa é a maior educação de todas. E ele falou: mãe, estou sangrando até a morte, ore por mim. E ela começou a clamar a Deus. You can call on Jesus anytime, oh yes you can. He is always on the line. He is King Almighty, Lord God, oh is His name. Oh, I can call Jesus anytime. I said, I can call on Jesus anytime, oh yes I can. Well, He's always on the line. Well, He is King Almighty, Lord God is His name. Woo! Well, I can call Jesus anytime. Ele parou de sangrar, parou de sangrar, parou de sangrar. E ele viveu mais, não sei, acho que 30 anos, eu acho. E quando ele faleceu, não foi porque ele bebia muito,
Glória a Deus. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho ao pobre, curar os quebrantados de coração, pregar a liberdade para os cativos, recuperar a vista dos cegos. Eu queria ter tempo para isso. Libertar os que estão oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E eruditos creem que quando Jesus ministrou em Nazaré, era o primeiro dia do ano jubileu. Hoje em dia, todo dia é um dia de júbilo. Glória a Deus. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto chegamos diante de Ti hoje, Deus, te agradeço pela sua graça, seu amor. Oro para que o Teu Espírito, que o Espírito do Todo-Poderoso Deus venha descansar sobre essa congregação e todos pela televisão também. Senhor, que Tu venhas a dizer a eles que Tu és a resposta para eles. E eu oro em nome de Jesus. Quero pedir uma pergunta importante, te prometo que não vou te envergonhar. Tem alguém aqui hoje, e eu sei que tem pela televisão, mas você vai ter que ser corajoso para responder. Mas se você não responder, o seu fim vai ser a destruição. Irmão Swagger, tem uma prisão em minha vida e preciso desesperadamente da vitória. Eu não sei o que é e não quero saber, não é da minha conta, mas estou aqui para te dizer que Jesus Cristo pode te libertar. Você pode levantar a mão? Se há uma prisão em sua vida, estou vendo você, querida. Existe mais alguém aqui? Rapidamente. Estou vendo outra mão lá atrás. Deus te abençoe, Senhor. Outra aqui, Deus te abençoe. Mais uma mão, outra mão ali, outra mão ali, outra mão ali. Você pode dizer o que o povo vai pensar. Não importa o que o povo vai pensar, é o que Deus sabe. Mais duas mãos ali, mais uma lá atrás, outra lá atrás e outra bem aqui, ó. Estou vendo, querida irmã. Mais uma lá atrás, mais uma, mais uma. Tem uma prisão em minha vida, mais uma ali, mais uma ali, mais uma ali. Eu quero que todos se levantem aqui, por favor. Eu quero pedir vocês, irmãos, com a Francis, para vir até aqui, por favor. E eu vou te pedir para aceitar a Jesus Cristo e entregar esse problema a Ele hoje. E acreditar em Deus pela vitória completa em sua vida. Me ajuda aqui, por favor. Oh, just to have a touch, Lord, from you. Eu quero que você que levantou a mão venha. Estamos esperando você. Go through. Dark may be the night. Raise a ray of light. Just to have a touch, Lord, from you. Oh, just to have a touch, Lord, from you. Well, it helps in life's struggles. Go through. Dark may be the night. Brings a ray of light. Just to have a touch, Lord, from you. Quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor. Todos pela televisão. Quero que vocês olhem para mim também. Você que precisa ser tocado por Deus.
E a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: não importa quem você é, não importa qual seja a prisão, Deus ama você. Eu quero que você saiba que Ele te ama. Em segundo lugar, Ele morreu por você. Ele morreu por você. Quando Ele estava naquela cruz, Ele estava pensando em você e morreu por você. Minha jovem, Ele morreu por ti. Não que você tenha que continuar vivendo preso, mas você seja livre do poder, pelo poder de Deus, e viver a vida que Deus quer que você viva. E Ele pode te ajudar a viver isso. Agora eu vou orar, e eu quero que você repita comigo e creia de todo o coração. E Ele disse, se você puder acreditar, o Gabriel pregou isso quinta-feira passada, se puder acreditar, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Quero que você crê. Se for nicotina, você nunca mais vai fumar. O último foi ontem, já era. Se era cocaína, ou crack, ou maconha, ou heroína, ou o que for, não vai mais ser problema para você em nome de Jesus. Se for aposta, se for jogatina, não vai mais ser problema para você. O justo viverá pela fé. Não, porque ele joga o dado. Glória a Deus. E Ele te ama. Ele vai te libertar. Abaixe sua cabeça, por favor. E eu quero que você repita comigo. Querido Deus do céu. Querido Deus do céu. Eu venho a Ti. Eu venho a Ti. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. O libertador da humanidade. O libertador da humanidade. Que pode libertar os cativos. Que pode libertar os cativos. E Senhor, nesse instante, eu entrego essa prisão a Ti. Eu entrego essa prisão a Ti. Eu já não tenho mais ela. Eu já não tenho mais ela. Está quebrada. Está quebrada. Foi feito no Calvário. Foi feito no Calvário. Eu não vou morrer e ir para o inferno. Eu não vou morrer e ir para o inferno. Minha vida não vai mais ser destruída. Minha vida não vai mais ser destruída. Mas em nome de Jesus, nesse instante, eu sou liberto. Eu sou liberto. Eu estou livre. Eu estou livre. Pelo poder do Todo-Poderoso Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E está feito. Está Feito. Glória a Deus. Feito. Glória a Deus. Glorifique ao Senhor com palmas. Glória a Deus. Me ajuda a tocar Amazing Grace aí. Well, it was amazing, amazing grace, how sweet. Te vejo hoje às 6. Gabriel vai estar pregando.